Olá, vou esperar mais algumas pessoas entrarem para começar a conversar com vocês. Preciso esperar as pessoas entrarem aqui para a gente começar a conversar. Vamos ver se alguém entra, se alguém está disposto a assistir um pouquinho nesse frio que está hoje. Olá, boa noite. Boa noite para quem começou a me assistir. Hoje tem um assunto bem legal para falar para vocês. Na verdade, eu tenho 2 assuntos para a gente conversar. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que vocês tenham uma noite agradável. Boa noite, Devani, Neuzinha que está assistindo. Agradeço demais por você estar assistindo. E é isso. Gente, eu tenho um primeiro assunto que eu vou falar hoje. É sobre como descobrir a fibromialgia. Algumas pessoas vieram me perguntar, depois daquela live que eu fiz na semana, como eu descobri a fibromialgia. Para quem está assistindo agora, quem não me conhece, meu nome é Dalila. Eu já tinha feito alguns vídeos aqui antes, falando sobre a fibromialgia, falando um pouquinho de mim. Eu tenho fibromialgia já desde 2013, na verdade bem antes, mas só recebi o diagnóstico em 2013. E assim, como eu descobri que eu tinha fibromialgia? Na faculdade. Na faculdade, eu faço fisioterapia e em uma das aulas o professor estava falando exatamente sobre a fibromialgia. E tinha uma amiga minha, eu já tinha comentado com ela sobre isso. Eu já tinha falado assim para ela, eu acho que eu tô com esse problema, porque eu sinto muita dor, muita dor. Gente, boa noite, tá? Eu vou falar bastante com vocês hoje sobre esse tema, porque eu quero que vocês compartilhem, porque tem muita gente no grupo que não tem o diagnóstico preciso da doença, mas acha que tem. Então, vou poder auxiliar um pouquinho vocês, tá? Se vocês não têm essa ideia do que é fibromialgia ou acha que tem, o que tem que fazer? Vou falar um pouquinho de mim. Então, eu descobri na faculdade, fazendo fisioterapia, e na faculdade meu professor estava falando sobre esse tema e tal, e eu comentei com a minha amiga que eu achava que eu tinha, porque todos os sintomas batiam. E assim, quando a gente não sabe o que a gente tem, a gente procura na internet, né? Se a gente estiver com a dor na unha e for procurar no Google, lá parece que você vai morrer em 2 horas. Só que eu já tinha procurado muita coisa sobre as dores que eu tinha e tudo batia com a fibromialgia, porque nos exames estava normal, tudo normal, e como a fibromialgia não aparece em um exame específico, eu desconfiei que fosse fibromialgia. Então, quando terminou a aula, fui no particular ali com o meu professor, comentei que os sintomas que eu estava tendo, que eu estava com muita dor, não estava aguentando mais, e essa dor já tinha muito tempo e não passava. E quando a gente tem fibromialgia, a gente tem o nosso sistema emocional fica muito abalado com qualquer coisa, né? A gente se irrita, ou a gente fica depressiva, ou a gente fica se sentindo muito mal. Qualquer coisa pra gente é tudo muito grande, uma coisa minúscula é uma coisa gigante. E quando eu comecei a conversar com ele, eu acabei chorando, porque quando ele falou assim, por todos os sintomas que você está me falando, realmente bate, mas você tem que ir no reumatologista. No tempo eu tinha convênio, aí eu fui pela Unimed. Fiz todos os exames possíveis que vocês possam imaginar, exame de sangue, exame disso, exame daquilo, e nada, tava tudo normal. Tirando o problema de hipotireoidismo também, tudo normal. Então levei os exames que eu tinha para reumatologista. Gente, eu passei por 9 especialistas até descobrir o que eu tinha de fato. 9 especialistas. Eu estava vendo até um estudo onde fala que a pessoa com fibromialgia ela passa por inúmeros médicos, realmente até descobrir que tem. Porque tem médicos que não acreditam, né, na nossa doença. Tem muitos médicos que não acreditam, muitos profissionais da saúde, infelizmente, acham que tudo está ligado, só é emocional, quando na verdade não é emocional o nosso problema. E assim, quando eu fui na reumatologista, ela me explicou, ela fez o exame dos toques. Esse exame, ele é um exame bem simples, mas
que são para saber os pontos gatilhos que tem no nosso corpo. São 18 pontos bilaterais, ou seja, dos dois lados, né? Aqui nas nossas costas. Então ela vai apalpando e ela vai perguntando para você onde você tem dor. Se passar de 11 pontos, é um indício, um sinal que você pode ter fibromialgia. Desses 18 pontos, 16 pontos dolorosos eu senti. E aí ela não me falou nada. Aí quando foi no final que ela pegou todos os exames, ela pediu alguns outros, depois eu levei. Na segunda vez que eu levei o exame para ela, ela falou assim: olha, você tem fibromialgia. Vou te passar alguns remédios, você trabalha, você estuda. Aí na hora eu tive aquele baque, porque eu não queria acreditar, mas já tinha noção. Por estudar, já tinha noção de que realmente era aquilo. Como no tempo eu também estava estudando e trabalhando, ela falou: olha, se eu passar esses medicamentos, você vai ficar muito topada. Aí você vai ter que escolher o que você vai fazer, se você vai só trabalhar, se você vai estudar e como que vai ser a sua rotina. E também vou te encaminhar para o psiquiatra, né? Para o psicólogo, você precisa fazer algumas sessões para você saber lidar. Porque, gente, é um trabalho conjunto. Não adianta você só fazer o tratamento com o reumatologista se você também não tem acompanhamento psicológico. Por quê? Eu sei que a nossa doença não é uma doença psicológica, mas a gente tem que ter o acompanhamento porque a fibromialgia é uma síndrome que traz várias comorbidades. Ou seja, vem acompanhada de depressão, vem acompanhada de síndrome do pânico. Várias doenças estão ligadas à fibromialgia, desencadeiam, né? E então fiquei passando na psicóloga, na psiquiatra, descobri por que eu desenvolvi a depressão, acabei descobrindo várias coisas. Então, na verdade, foi um autoconhecimento junto com a psicóloga e com a psiquiatra. Foi assim que eu acabei descobrindo a fibromialgia. Eu já desconfiava que eu tinha fibromialgia em 2013, né? Porque foi uma época que eu estava com uma depressão muito grande, tentei me matar com medicamento. Então, eu passei por tudo isso, por tentar se matar. E depois que eu tomei um remédio, que eu não vou falar aqui, mas aí que eu me senti muito mal depois disso. Foi aí que as dores se intensificaram e aí veio tudo isso. Então, no meu caso, eu tenho quase certeza que foi depois desse episódio que aconteceu na minha vida que eu acabei descobrindo a fibromialgia, né? Mas já li alguns estudos que falam sobre várias coisas, o que pode desencadear a fibromialgia. Pessoas que perderam, pessoas que amavam, né? Geralmente filho que perde uma mãe que ama, um filho que passa por algum trauma psicológico muito grande, ou pessoas que sofreram abuso sexual. A maioria, pelo que eu estava vendo, são pessoas que sofreram algum tipo de abuso na infância e desencadearam a fibromialgia. Porque é um trauma, né, gente? É um trauma muito grande. E também vi pessoas que desencadearam a fibromialgia após a gravidez. Já vi muitas coisas assim nesse sentido, já li bastante sobre a fibromialgia, o que desencadeia. A gente ainda não tem certeza, né, do porquê que a gente tem fibromialgia, mas alguns estudos revelam que tem algumas coisas ali muito a ver com o que aconteceu no nosso passado, né? Aquilo que a gente não trata na nossa mente acaba virando enfermidade. Então, a gente tem que ir sempre no psicólogo por causa disso. E geralmente as pessoas acham que por a gente procurar um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, é porque a gente é louco ou a gente tem algum problema sério. Não, gente, a gente tem que ir no médico do mesmo jeito que você vai num dentista, do mesmo jeito que você vai no ginecologista, você também tem que ir no psicólogo, no psiquiatra. Você tem que cuidar da sua mente, tem que cuidar do seu estado de espírito. Se você não tá bem consigo mesmo, você não tá bem com ninguém. Então, eu tinha muito receio antes de ir no psicólogo e no psiquiatra. Eu tinha muito medo. Muitas pessoas falavam assim: você não deve ir, não vai, você não crê em Deus, por que você tá assim? As pessoas gostam de falar isso, né? Você não crê em Deus, por que você tá passando por tudo isso? São as coisas que a gente tem que ouvir quando a gente tem fibromialgia ou quando a gente tem depressão.
Outra coisa que eu ouço muito, porque eu tenho 30 anos, né? E as pessoas costumam falar assim: ah, você tá nova e tá passando por tudo isso, e quando você tiver 60? Deus sabe. Deus sabe como vai ser quando eu tiver 60. Talvez antes disso alguém já tenha achado a causa da fibromialgia e, consequentemente, vai achar a cura. Espero, porque eu não desejo a cura só para mim, mas desejo também para as outras pessoas que sofrem, tantas outras pessoas, tantas outras mulheres que sofrem e têm a sua vida destruída por causa da fibromialgia. Então foi assim que eu acabei descobrindo como eu realmente tinha a doença. Então, se você não sabe o que fazer, você acha que você tem os sintomas. Aí uma coisa que eu esqueci de falar é assim, quando você tem vários sintomas relacionados à fibromialgia, você não consegue dormir, você sente seu corpo dolorido, sabe aquele conjunto de sintomas que a fibromialgia tem? Se você acha que você tem que parar para analisar, se autoconhecer e saber desde quando eu estou sentindo isso. Se essas dores forem maior do que 6 meses, é um indício de fibromialgia, tá? Não é uma dor que aguda, ou seja, que vem e passa. A fibromialgia é crônico, ou seja, é de muito tempo, né? Você sente dores por mais do que 6 meses, dores constantes. Se você já foi no médico, já fez algum exame e não descobriu nada relacionado a isso, é um indício de fibromialgia. Quais são os médicos que vão descobrir isso? Fisioterapeuta pode te ajudar, com certeza vai. Reumatologista, fisiatra, que é um dos especialistas também que cuidam da parte da fibromialgia e é uma especialidade pouquíssimo conhecida, fisiatra, tá? Eu já falei do psicólogo, psiquiatra, para cuidar dessa questão emocional. Então, são os especialistas que podem ajudar você a descobrir se realmente o que você tem é a fibromialgia. Clínico geral também, mas são raros aqueles que realmente acreditam, são raros aqueles que querem pesquisar um pouco mais sobre a doença. E o reumatologista, ele já está mais preparado, né? É mais conhecido como realmente entendedor da fibromialgia. Um outro assunto legal que eu tenho para falar para vocês é sobre a Anfibro. Gente, é que eu tô lendo aqui, tá? A Anfibro, ela é a primeira associação que luta pelos direitos do paciente com fibromialgia. É a única conhecida no Brasil e com CNPJ. Por que eu tô falando sobre a Anfibro? Eu já coloquei algumas postagens aqui falando sobre aquela carteirinha que dá direito ao paciente com fibromialgia. Vocês estão lembrados? Foi uma postagem que eu fiz e ela foi bem compartilhada aqui no grupo, foi compartilhada também em outros grupos. E muita gente veio mandar mensagem para mim no privado. Como que eu faço para conseguir essa carteirinha? O que eu tenho que fazer? Eu quero. E eu fiquei pensando muito nisso. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que eu tinha mandado mensagem para a associação a respeito dessa carteirinha? O que eu tinha que fazer para conseguir ela? Então, eu tive a resposta. Eu sou daqui de São Paulo e eu vou falar o que você de outro estado tem que fazer para conseguir. A Anfibro, como ela é uma associação no Brasil, ela é dividida por estados, né? E eu acho que quem está aqui, que já participa dessa associação, pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa que não esteja batendo, mas pelo que eu conversei é isso, ela é dividida por Sudeste, Nordeste, Norte. Então, você tem que falar com a pessoa responsável, né, da sua região e verificar se a sua cidade enviou o projeto para a Câmara da sua cidade, para o vereador, para o deputado. Aí você vai descobrir como está em andamento. Se você descobrir se já foi entregue esse documento ou não, você pode pedir para ser um representante, levar à Câmara para assinarem um projeto para pedir a carteirinha. Essa carteirinha não vai ajudar só você, logicamente, vai ajudar todas as pessoas que sofrem com fibromialgia no local onde você está morando, tá? Então, eu fui convidada para participar e como voluntária, eu aceitei. Vou participar como voluntária da Anfibro aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, inclusive, foi entregue isso nas mãos de um deputado, de um vereador. Ainda não me falaram qual é o vereador, para eu poder ir até ele para cobrar, porque o nosso projeto aqui em São Paulo está parado.
A gente ainda não conseguiu essa carteirinha aqui em São Paulo que dá direitos às pessoas com fibromialgia porque está parado. Então a gente precisa de pessoas que nos representem, né? Então é por isso que eu entrei como voluntária. Na verdade, para oficializar isso, eu tenho que assinar alguns documentos e entregar para a associação. Em breve estarei fazendo isso, mas eu já aceitei, né, para entrar na associação para ajudar as pessoas com fibromialgia. Não é só por mim, é porque tem muitas pessoas, a maioria é de muita idade e tem que ter voz para essas pessoas que não conseguem. Uma coisa legal que eu fiquei sabendo também de uma das voluntárias é que agora em setembro esse projeto vai para Brasília. Olha que legal. Eles vão para Brasília para tentar conseguir os direitos para as pessoas aposentarem por fibromialgia. Porque hoje, para você aposentar por fibromialgia, você não consegue. Você consegue se você tiver outra doença crônica, como artrite reumatoide, lúpus, enfim, alguma doença que seja associada à fibromialgia. Mas só por ter fibromialgia, que para eles é pouco, só por ter fibromialgia você não consegue aposentar. Então, eles vão levar esse projeto de lei para Brasília para tentar ser reconhecido, né, a nossa doença, para a gente conseguir aposentar por fibromialgia e também conseguir o auxílio doença, porque tem muitas pessoas, muitas mesmo, que não conseguem trabalhar, né, tendo a fibromialgia, não consegue sustentar o seu lar, então isso vai ser uma ajuda muito grande para essas pessoas, né? Eu acompanho sempre os comentários, eu vejo como que cada um aqui sofre com isso, casamentos sendo destruídos, família sendo destruída, pessoas da família que não entendem, marido, enfim, filhos. Então, a gente precisa ser reconhecido, né? Não ser reconhecido por Maria das Dores, mas ser reconhecido mesmo por lei, por direitos garantidos. Então, a associação, a Anfibro, ela está fazendo isso pela gente. Tem muitos locais que as pessoas que têm fibromialgia já podem ter a carteirinha, não é só aquela de Minas Gerais. Eu fiz uma postagem aqui hoje à tardezinha falando das cidades aqui do Sudeste que as pessoas que têm fibromialgia podem correr atrás para pedir a carteirinha. Só que algumas pessoas eu acho que não viram essa postagem aqui no grupo. Eu postei hoje, eu vou tentar postar ela de novo para vocês verem, tá? Porque é um direito nosso. Eu falei no vídeo passado que a nossa doença ela tem que ser conhecida, porque não adianta só a gente ter a nossa carteirinha para a gente estacionar em locais especiais ou um assento na vaga do metrô ou do ônibus se as pessoas não conhecem a fibromialgia. Porque imagina, eu tenho 30 anos e eu vou sentar numa cadeira de idoso porque eu tenho a minha carteirinha e eu tenho fibromialgia. O que as pessoas vão fazer quando olhar para mim? Fala assim, você não tá dando lugar pro idoso. Eu falei, mas eu tenho direito ao assento preferencial, eu tenho fibromialgia. Mas o que é isso? Olha, você nem tem cara de doente. Com certeza vão falar isso. Assim como eu sei que tem muita gente jovem aqui que já tem fibromialgia. Pessoas com 16 anos pra cima já tem fibromialgia, né? Então, a gente tem que fazer nossa doença ser conhecida pra gente conseguir os nossos direitos também. E foi por isso que eu decidi gravar hoje para falar isso para vocês, tá bom? Eu espero muito que tudo dê certo. À medida que eu tiver novos assuntos, eu vou entrando em contato aqui para conversar isso com vocês. Eu acho que isso é de uma importância muito grande. Vocês também têm que ser reconhecidos. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho um blog no Facebook onde eu só desabafo. E graças a Deus, graças às pessoas que participam nele, que compartilharam muito sobre os desabafos. As pessoas compartilham muito no Facebook porque muitas vezes querem que alguém da família leia aquilo e que seja tocado por algumas coisas que eu escrevo, porque a família é o principal, é a mais importante na nossa vida e muitas vezes algumas pessoas deixam a desejar, né? Não entendendo aquilo que a gente sente e tal. Então, uma dessas pessoas da Anfibro, ela vai
vou olhar o meu blog, vai ver se tem algum texto que se encaixa, entendeu? Para ser divulgado também. Eu deixei o meu blog à disposição da Anfibro para poder ajudar, porque eu acho que esses desabafos não falam apenas por mim, mas por todas as pessoas que também têm fibromialgia. Para quem quiser saber mais do meu blog, é blog de uma jovem fibromialgica. Eu vou deixar o link depois que eu terminar aqui. E é isso, tem muita gente falando comigo. Quem quiser que eu adicione, pode mandar a solicitação de amizade que eu vou adicionar. Quem quiser conversar, quem tiver algum relato, tiver alguma dúvida sobre a carteirinha, pode me mandar que eu respondo. E é isso, agradeço muito por vocês terem visualizado, por vocês terem mandado aqui os seus comentários. Eu vou ler, vou responder cada um deles. Roseli, Neuza, Gisley Carvalho, minha amiguinha do coração, Roseli, Marli, Sônia, querida, um beijo para você. Obrigada por assistir. Devani, Regina, enfim, são várias pessoas aqui assistindo e eu agradeço muito, muito mesmo. Um beijo no coração de vocês, abraços de algodão e que nessa noite gelada vocês possam ser aquecidos, pelo amor de Deus, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.